Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia. Eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas, ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre o yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia. Eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação.
Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga, e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas, e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20, e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga, e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia. Eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica, e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga, e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas, e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20, e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga, e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia. Eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica, e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei
também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia. Eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia. Eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica
e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas, ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre o yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia. Eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas, ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre o yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2
já tem mais bibliografia, eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia, eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas
ou que são efetuadas nesta disciplina que é o Yoga Moderno Postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia, eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã. Olá, daqui é o Paulo Weiss, para quem não me conhece, sou professor de yoga e também estudante nestas disciplinas que acompanham o yoga e vamos falar sobre o yoga moderno postural. Portanto, esta videoconferência vai ser amanhã, domingo, amanhã à noite, às 21 horas e vai ser transmitida não no Facebook, mas numa sala de vídeo apropriada para esta videoconferência. Portanto, esta videoconferência, embora sendo gratuita, está sujeita a um registro prévio e, portanto, nós vamos falar sobre yoga postural moderno. É um tema muito interessante que supostamente terá começado a partir de 1930. Há aqui a mudança de paradigma que tem a ver com o estilo de yoga que é praticado a partir da década de 30. E nós vamos falar, ou eu vou falar, sobre 4 aspectos que eu considero fundamentais para entendermos a dinâmica do yoga moderno. O primeiro é a perspectiva histórica. Fazemos o retrato histórico da evolução do yoga moderno desde 1930. Vamos começar um pouco mais cedo, de 1930, antes talvez na década de 20 e essencialmente com Vivekananda e a sua influência no yoga moderno. Depois vamos falar sobre a perspectiva filosófica, a perspectiva terapêutica, a parte da terapia do yoga e depois a parte das práticas que são efetuadas nesta disciplina que é o yoga moderno postural. Esta é a versão 2. A versão 2 já tem mais bibliografia, eu acrescentei mais bibliografia e acrescentei também mais slides, essencialmente na perspectiva histórica e também a parte da perspectiva prática é nova. Fiz algumas remodelações na questão terapêutica, na perspectiva terapêutica, adicionei também mais alguns tópicos. Eu penso que vão gostar desta videoconferência, pelo menos deu-me muito trabalho a realizar, a fazer o PowerPoint, a fazer a investigação das várias obras e a sublinhar e a extrair a informação. Portanto, para praticantes de yoga ou simplesmente para pessoas que têm interesse nestas áreas ou nesta área, eu considero que é uma boa masterclass. Não perca e até amanhã.